Bom dia! Terça-feira, dia da nossa live exclusiva, às 10h01. 10h01 minuto. Bom, hoje a live a gente vai falar sobre a importância de cuidar do corpo com consciência. O tema da live é o corpo como casa da alma. E aí, durante essa live, a gente vai falar sobre a importância de cuidar do corpo com consciência, como traumas e emoções se manifestam fisicamente e o corpo como ferramenta espiritual. Eu tive noção da importância do cuidado com o corpo quando eu li Romanos 12, versículo 1, que diz bem assim. Deixa eu ler aqui para vocês. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí, quando eu li isso, eu me perguntei, falei assim, como que eu posso oferecer a Deus um culto racional se o meu corpo não está funcionando racionalmente? Porque naquele dia, poucos dias antes, eu tinha assistido uma palestra de um neurocirurgião e ele falando o que acontece com você quando o seu cérebro está inflamado. E é até um tema que eu abordo no livro também e na mentoria presencial. E quando você está com o cérebro inflamado, você não raciocina, você não é racional. E aí você vai para um estudo que diz que 95% das suas decisões, das suas emoções, das suas reações, elas são por programação, elas vêm do subconsciente. O consciente, que é coisa que você toma por você mesmo, decisões que você toma por você mesmo, é apenas 5%. Todo o resto, ele vem de uma programação. Então, assim, quanto menos racional você for, mais você se torna automático, sabe? Mais você anda... Eu comparo muito com aquela imagem daquele de bois andando no curral, e aí tem um corredorzinho bem estreito, e os bois passando ali, indo para o matadouro, indo para onde o cuidador quer guiar eles, né? Mas esse despertar de consciência te traz isso, sabe? Te traz essa consciência, mas isso só é possível se o seu corpo está funcionando, está em perfeito funcionamento, sabe? Está funcionando direitinho. Eu acho, eu acredito, eu não sei, mas é muito, muito difícil mesmo a pessoa ser 100%. A gente sempre tem porque a nossa mente, ela é dividida em 3 partes, né? O consciente, o subconsciente e o inconsciente. Na verdade, é de fora para dentro. Consciente, subconsciente e o inconsciente. E aí a sua meta, o seu esforço tem que ser trazer o máximo possível para o consciente. Mas você não consegue fazer isso se você não está sendo racional, se o seu cérebro está entupido de açúcar, de químicas. Lá nos Estados Unidos agora tem um debate muito forte lá sobre a alimentação deles. E foi descoberto que na alimentação, inclusive alimentações de crianças, essas comidas guloseimas de crianças, tem petróleo nos ingredientes. E aí você fica pensando, né? Eu falei, gente, você tira a conclusão de que a indústria alimentícia alimenta a indústria farmacêutica. Parece que elas andam de mãos dadas, sabe? E aí essa é a importância do cuidado do corpo com consciência.
para que você possa oferecer a Deus um culto racional. Você literalmente não funciona racionalmente. E aí você tomou uma atitude e você fala, caramba, por que eu fiz assim? Por que eu falei assim? Por que eu fui tão... Entendeu? Aí você começa a ser o menos racional possível. Isso está errado. Não pode ser assim. Eu vou ler um pedacinho do livro, que fala bem assim. Do ponto de vista científico, a inter-relação entre saúde física e mental é amplamente documentada. A prática regular de exercícios físicos, por exemplo, libera endorfinas, neurotransmissores que promovem sensações de bem-estar e reduzem o estresse. Aí aqui uma coisa interessante, o seu corpo não sabe o que é chocolate, o que é massa, ele não sabe o que é esses alimentos, refrigerante, fruta, ele não sabe o que é esse alimento, ele sabe a substância que isso coloca dentro do seu corpo. E é isso que ele pede. Aquilo que você coloca dentro do seu corpo, que traz para ele uma recompensa mais imediata, é aquilo que ele vai te pedir com mais força, sabe? E aí você controla isso, quando você entende esse funcionamento, as coisas parece que você enxerga comida, você enxerga alimentação de uma forma diferente. Você enxerga atividade física de uma forma diferente. O nosso corpo é uma máquina. Ela não pode ficar parada. Tem carros, esses carros de luxo, sabe? Ferrari, Bugatti, esses carros. Na garantia deles, eles precisam ter um mínimo de rodagem por dia, não sei, semana. E aí esses super ricos, eles contratam pessoas para ficar andando no carro deles, porque não pode ficar parado. Se ficar parado, o carro estraga. E aí a gente é do mesmo jeito, se você ficar parado, você estraga. E aí a medicina tradicional, tem alguns médicos que, quando a pessoa vai lá com dor no joelho, dor na coluna, eles falam, não, fica em repouso. Não pode ficar em repouso. Alguns outros médicos, eles falam que não, diminui a intensidade, vai no seu ritmo, mas não para, sabe? O nosso corpo não foi feito para ficar parado. A Bíblia enfatiza a importância de cuidar do corpo como um ato de honrar a Deus. Em 1 Coríntios 6, 19 a 20, está escrito, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E aí, quando você vê essas pessoas que não se alimenta direito, não se exercita, e aí chega num certo nível da vida que adoece, e essa doença ela é por decorrência dessa falta de cuidado com o seu próprio corpo, e aí você entende que essa pessoa se matou aos poucos. Aí eu te pergunto, não seria isso um tipo de suicídio? As pessoas criticam, falam, né, sobre as pessoas que cometem suicídio por depressão ou por qualquer outra coisa, mas essa forma também é um suicídio, você também está se matando aos poucos. E é uma morte lenta. Você não tem mais força, você não tem ânimo, você anda arrastado, pesado, você não tem ânimo, você não faz o ID que Deus ordena. Porque você não consegue se movimentar, você não consegue pensar, raciocinar sobre aquilo. Além disso, Provérbios 3, 7, 8 aconselha, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso trará saúde ao seu corpo e nutrição aos seus ossos. Olha o que a Bíblia fala. Este versículo destaca que a obediência e o respeito a Deus se refletem em nossa saúde física, indicando uma conexão intrínseca entre espiritualidade
e bem-estar corporal. Gente, não tem como separar. Não tem como. São três, é espírito, mente e corpo. E você precisa cuidar do corpo. Já vê muitas pessoas cuidando do espírito, são pessoas super espiritualizadas, que ora, que jejuam, que cumpre todos os rituais religiosos, mas a pessoa se alimenta mal, a pessoa não faz uma atividade física, a pessoa se entope de açúcar. E aí essa pessoa, ela é muito mais fácil de ser levada pelo sistema, até mesmo pelo sistema religioso. No livro Mais Esperto que o Diabo, é um livro que eu recomendo muito a leitura dele. Inclusive, eu até estou pensando em fazer uma série de leitura desse livro aqui, mas nesse livro ele fala que duas instituições o diabo usa para fazer o que ele quer, para fazer o trabalho dele na vida das pessoas, né? Uma dessas instituições é a escola, que aliena por completo as pessoas. Você precisa, desde pequenininho, ir instruindo seus filhos a ter a mente liberta, a pensar. E a outra instituição é a igreja. E no livro lá, Mais Esperto que o Diabo, ele fala. E aí, quando você para pensar, fala, gente, realmente é. Realmente é. Porque essas instituições super religiosas, elas não te instruem a cuidar do corpo com saúde, né? Ter uma alimentação saudável, a ter atividade física. Fala para mim, quem que é a pessoa mais capacitada para falar do amor de Cristo? É uma pessoa sedentária, uma pessoa que não se exercita, que não se movimenta, que se alimenta mal, que está cheia de vícios, ou uma pessoa saudável, uma pessoa que tem fôlego, que tem raciocínio? É igual dinheiro. Quem que é dinheiro? Não fama, mas a pessoa que tem o maior alcance de visibilidade. Quem tem mais chance, maior possibilidade de alcançar outras vidas? É uma pessoa que está sendo vista por milhões? Ou uma pessoa que está ali dentro da casa dela, que só tem contato ali com a família, parente, amigos? Então, assim, a gente não pode excluir nenhum e nem outro. Os dois têm as suas importâncias, os dois têm o seu alcance. Mas tem muito mais possibilidade de alcançar mais vidas se você tem uma visibilidade maior. E aí, falando sobre vícios, a gente fala sobre vício de álcool, vício de drogas, vício de cigarros. E todo vício é ruim. Por que todo vício é ruim? Porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos tornar livres. Nós somos livres em Cristo. E aí, quando você se torna escravo de um vício, é o mesmo que você dizer para Deus, para Cristo, que não quero esse sacrifício. Não quero essa carta de alforria, eu não quero essa liberdade. Jesus nos fez livres, nos tornou livres, e a gente não pode, por conta própria, entrar em prisões de vícios. E a gente critica muito esses vícios, mas a gente se esquece que tem vícios na alimentação. Eu vi uma professora eu não sei se ela é de biologia, acredito que sim, de química, mas ela falando que o açúcar, ele vem da cana-de-açúcar. E é a mesma matéria-prima de bebidas alcoólicas, de cerveja, dessas outras bebidas. E aí, o álcool, ele é viciante, né? Ele é super viciante. Mas o açúcar,
ele vem da mesma matéria-prima. Então, assim, o efeito dele, do vício, é o mesmo do álcool. Do álcool que você, da cerveja, dessas outras bebidas. Porque eles vêm da mesma matéria-prima. O efeito no cérebro é o mesmo. Tanto que experimenta fazer uma pausa do açúcar. Fica 30 dias sem açúcar. Você vai ter uma abstinência absurda. Uma abstinência absurda mesmo. Eu aqui em casa tenho uns 2 anos, eu acho, 2, 3 anos que eu não compro açúcar. Não compro açúcar nem branco. Primeiro eu cortei o açúcar branco, e aí usava os outros açúcares, aí por fim eu cortei total. E eu tenho 2 crianças em casa. Mas tem um ponto que eu preciso melhorar, porque a gente não come o açúcar em si, que já é alguma coisa, né? Mas aí a gente pega o açúcar de carboidrato, outras coisas que transformam em açúcar quando entra no nosso corpo, né? Aí isso daí eu tenho que dar uma melhorada. Mas a gente precisa mesmo ter consciência disso. Para a gente se tornar conscientes, a gente precisa cuidar do nosso corpo, dessa máquina. Porque você cuida do espírito, você cuida da sua mente, mas o seu corpo não te acompanha, não corresponde. É igual você pegar um carro super potente com um motor estragado. Não adianta ser um super carro se o motor dele não anda. O motor dele está estragado. Então, a gente precisa, sim, cuidar do nosso corpo. É uma forma de honrar a Deus, sim, quando a gente cuida do nosso corpo. E cuidar do corpo é a atividade física, é a alimentação. E eu julgo a alimentação mais importante ainda, se for para classificar, eu julgaria a alimentação ainda mais importante que a atividade física. Mas o ideal mesmo é os dois. Se alimente direito e se exercite. Eu costumo dizer que no seu dia, na sua programação diária, você precisa ter 5 pontos que precisam ser trabalhado diariamente. Todo dia você trabalha o espírito, todo dia você trabalha a mente, todo dia você trabalha o corpo, todos os dias você trabalha a família, todos os dias você trabalha a meta de vida. E aí o corpo, as pessoas pensam, né? Assim, mas eu não dou conta de pagar uma academia, é caro. Faz o que você pode fazer, até você poder fazer melhor. O que você pode fazer hoje? Faz em casa. Eu sei que não é tão legal quanto você ir para academia, ou não é tão legal quanto você participar daquelas aulas coletivas, eu sei. Mas você faz o que você pode fazer hoje até você poder fazer melhor. E é você trabalhar a sua mente para a construção do seu futuro, sabe? Faz isso, trabalha todos os dias, diariamente, espírito, mente, corpo, família e objetivo de vida, meta de vida. Todos os dias. Cuidar da saúde é, portanto, um ato que nos alinha com a nossa versão original. Esse cuidar do meu corpo vai me trazer a esse resgate da minha essência? Com certeza. Na escola de Platão, ele tinha a alimentação, ele tinha uma cozinha lá e uma academia, eu vou falar assim. Então, na escola de Platão, eles não só estudavam filosofia, não só pensavam, estudavam sobre a vida, eles estudavam também, eles cuidavam também da alimentação e do corpo. Platão, ele entendia essa importância. Você cuidar do seu corpo para você pensar melhor, para você tomar suas decisões assertivas, para você servir a Deus. E o servir a Deus, o ser cristão, não é sobre religiosidade, é vida. É tudo.
em tudo na sua vida, no seu dia a dia, nas suas decisões, rotinas. Não é só sobre espiritualidade. Deus não está só nesse ponto do espírito, da espiritualidade. Deus está em tudo. Em todos os pontos, espírito, mente, corpo, família, meta de vida, tudo Deus está. Quando negligenciamos a nossa saúde, seja física ou mental, e aqui é importante ressaltar que cuidar da sua saúde mental, você ter saúde mental é super importante. Quando você tem a sua saúde mental em dias, você, por consequência, cuida do seu corpo. Quando negligenciamos isso, a saúde física, a saúde mental, afastamos-nos desse estado ideal, comprometendo nossa capacidade de viver plenamente e de cumprir o propósito que nos foi designado. É tudo que o mundo quer, é tudo que o diabo quer, é tudo que o inimigo quer. É de fazer afastar do seu direcionamento, do seu propósito de vida. Tudo isso te tira do caminho, sabe? É como se você estivesse na estrada da vida, dopado. Dopado, você não consegue andar, você não sabe para onde você está indo, você não pensa, não raciocina. Assim, investir em hábitos saudáveis, equilibrar corpo e mente, manter uma conexão espiritual sólida, são passos essenciais para nos reconectarmos com a nossa verdadeira essência. Sim, cuidar do corpo, cuidar da mente faz parte, sim. Saúde física, saúde mental faz parte. Como traumas e emoções se manifestam fisicamente. Olha só, tem algumas coisas que eu pontuo aqui no livro, que eu vou falar, não vou conseguir falar todos por causa do tempo, mas eu vou falar de alguns. Você é uma pessoa estressada? Você conhece alguém que é uma pessoa estressada? O estresse faz parte da vida, normal. Mas quando se torna constante, ele deixa de ser um mecanismo de adaptação e passa a ser um problema. O corpo permanece em alerta o tempo todo, liberando hormônios como cortisol e adrenalina. Isso pode acontecer por vários motivos. Uma rotina exaustiva, pressões financeiras, conflitos familiares, sobrecargas. Mas eu não tenho controle sobre isso. Tem. Você tem controle. Você só não vai ter controle. Você lembra da historinha que eu contei sobre o barco? A nossa vida é como se fosse um barco que tem um leme com programações, piloto automático. E tem o capitão. Se o capitão não tomar o controle da direção do barco, aí você entra nesse ponto de eu não tenho controle sobre minha vida, porque você não está na direção. O barco é como se fosse o nosso corpo, o leme, a nossa mente e o capitão, a sua consciência, que é você de verdade, a sua essência, quem Deus te criou para ser. E aí você precisa usar a mente como ferramenta e não para dizer quem você é. E não para ditar, dizer o caminho que você deve seguir, sabe? Cantar as pedras do caminho para você. Com o tempo, esse estado de tensão contínua, começa a inflamar o seu cérebro, prejudicando a memória, clareza mental e até a regulação das emoções. Não é à toa que pessoas sobre estresse crônico tendem a ser mais ansiosa, irritada
e mentalmente cansada. Outro ponto. Toxinas ambientais. Vivemos cercados de toxinas que muitas vezes nem percebemos. Isso é muito verdade. Poluição do ar, metais pesados na água, por exemplo. É indicado, e aí eu faço isso aqui em casa, é indicado que você tome água mineral e não água filtrada. Essa água que vem da torneira, mesmo que você filtre, não é o bastante, não é o suficiente. Então, o mais indicado é água mineral mesmo, por causa disso, metais pesados. Agrotóxicos nos alimentos, produtos de limpeza, cosméticos industrializados são algumas das principais fontes de substâncias que podem intoxicar o nosso corpo, aos poucos. Essas toxinas podem atravessar a barreira protetora do cérebro e desencadear inflamação, afetando diretamente nossa cognição, humor e energia. E aí você pensa, Gleice, mas isso é muito pouco, mas você coloca tudo isso, esse somatório de coisa, água, estresse, maquiagem, para tudo, você vê que é tudo que está à nossa volta, a sociedade colocou tudo isso, e essas coisas é um negócio tão recente, há, sei lá, 100 anos atrás, a gente não tinha nada disso. A gente não tinha nada dessas coisas, sabe? E de 100, 150 anos para cá, apareceu tudo isso, sabe? E vem colocando para a gente como melhorias, como facilidades, mas por trás das cortinas tem muita coisa prejudicial, muita coisa para que você entre na onda do sistema, na corrida dos ratos, sabe? Tudo para te fazer não ser consciente, para tirar a sua consciência, sabe? O que comemos tem um impacto direto em nossa saúde mental e física. Uma dieta rica em açúcares, farinhas refinadas, óleos vegetais processados e alimentos ultraprocessados criam um ambiente inflamatório no corpo. Isso pode levar a problemas como fadiga, dores articulares, inchaço, dificuldade de emagrecer e até sintomas depressivos. Eu vou parar nesse daqui, mas o livro ainda fala sobre intestino desequilibrado, fala sobre, deixa eu ver o que mais, sono ruim, regeneração cerebral. A falta do sono é no sono que todo o seu corpo entra em regeneração. É no corpo que tudo isso, tudo se regenera, mas a pessoa não tem sono bom, não consegue. E aí tem um monte de motivos para que você consiga ter um sono regulado, né? Inclusive alimentação, aparelhos, celular, Wi-Fi, Bluetooth, tudo isso atrapalha. E aí no livro eu ainda falo sobre medicina holística. Holístico, tem muitas pessoas que têm um preconceito, eu estava falando sobre isso. Muitas pessoas têm preconceito com esse nome, holístico ou integrativa. Mas holístico significa busca do entendimento integral dos fenômenos. Porque a medicina tradicional, ela dividiu o ser humano em partes. Cabeça, coração. E aí, se você está sentindo dor de cabeça, você vai no médico próprio para isso, você toma um remédio próprio para isso. Mas, às vezes, a sua dor de cabeça é por alguma coisa que você comeu. A sua dor de cabeça é uma resposta de outras coisas no seu corpo, é como febre. Você não pode tratar a febre, só a febre por si, porque a febre é uma resposta do corpo. Então, muitas doenças, muitas dores são respostas. E aí você não pode tratar aquela dor específica unicamente. Você precisa ver o conjunto, o que está acontecendo com aquela pessoa. Não é tratar a doença, é tratar a pessoa. Entendeu? E a medicina tradicional, a medicina holística integrativa, ela faz isso. A terapia, né? Terapia integrativa também.
a terapia integrativa, a terapia holística, também traz esse olhar total do indivíduo, do paciente. Deixa eu ver o que mais aqui. O corpo como ferramenta espiritual. Não tem como. Nosso corpo é a manifestação de tudo, né? O que vem no plano físico. Então, cuidar do corpo é sim uma forma de honrar Deus. Cuide do seu corpo, trabalhe todos os dias esse ponto: mente, corpo, espírito, família e a meta de vida. Tá bom? Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa. Espero que essa aula, essa live possa agregar para você muito. E que você reflita sobre isso, tá? Lembrando sobre o versículo que me moveu para esse estudo, diz assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí você pensa, como você pode oferecer a Deus um culto racional se você não está sendo racional? Seja racional, elimine tudo da sua vida, alimentação, rotina, que te impeça de ser racional, tá bom? Um beijo grande, nos vemos semana que vem na próxima live.